A Vida Além do Véu, Reverendo Jorge Vale Owen. O Ministério Angélico para a Terra, sábado, 8 de setembro de 1917. Estou falando através de sua mente, portanto transcreva os pensamentos que eu for capaz de sugestionar a você e julgue pelo resultado. Além disso, podemos escrever diretamente sem que meus pensamentos entrem em contato com os seus próprios. Deixe-nos então começar por dizer que, apesar de que muitos iniciam a escrever assim, não são muitos os que continuam, porque seus próprios pensamentos colidem com os nossos e o resultado é uma mescla de confusão. Agora, o que me diria se eu lhe dissesse que já escrevi antes por sua mão? Isto muitas vezes, pergunta. Pois fui eu quem vim com sua mãe e os amigos dela e os ajudei a passar-lhe algumas mensagens que transcrevo há alguns anos, que você transcreveu há alguns anos atrás, e ao fazer isto, eu também me preparei para um trabalho futuro deste tipo com outras pessoas. Portanto, deixe-nos começar esta noite muito simplesmente. Você e eu progrediremos juntos pela prática. Você percebeu a verdade nas palavras? Todas as coisas trabalham juntas pelo bem para aqueles que amam a Deus. É uma verdade de que poucas pessoas percebem seu significado total, porque têm apenas uma visão limitada. Todas as coisas incluem não só as terrenas, mas as coisas dos reinos espirituais também. E a finalidade de todas as coisas não é vista por nós, mas é produzida nos planos mais altos, que o nosso é focada no grande trono do próprio Deus. Mas o trabalho é visto verdadeiramente em pequena escala, mas apesar de tudo amplamente. A frase inclui os anjos e suas tarefas à medida que eles se desincumbem delas, tanto aqui quanto no plano da terra, e apesar do cumprimento destes comandos que vêm a eles vindo dos superiores que supervisionam a seara de Deus, parecem sempre colidir com as ideias humanas de justiça, misericórdia e bondade. Mesmo assim, a visão mais ampla destes, que estão acima, mais perto do pico da montanha, é justa e serena na luz do amor de Deus, e parece a eles, conforme parece a nós em menor escala, muito bonito e maravilhoso em seu trabalho. Neste momento, os corações dos homens estão fazendo-se falhar por medo, porque parece a muitos deles que de alguma forma as coisas não estão dando da forma como Deus quereria. Mas quando se está no vale, a névoa é tão densa e espessa que é difícil ter visão ampla, sendo escasso o sol que pode penetrar em suas regiões. Esta grande guerra é nos eternos conselhos, nada mais que um ronco na respiração de um gigante adormecido, sem descanso, porque sobre seu cérebro entorpecido estão sendo impingidos raios de luz que seus olhos não podem ver. É uma música que ele não pode ouvir, esta está sendo enviada sobre ele, e ele suspira no intervalo de repouso. Enquanto está deitado no vale, o vale da decisão se quer assim. Somente gradualmente acordará e as brumas vão se espalhar. E fim do massacre forjado insanamente enquanto ele dormia. Ele terá tempo livre então para pensar e espantar-se como a noite passada em todo o frenesi, não menor que toda a beleza de um mundo inundado com a luz vinda do pico da montanha. E ele finalmente entenderá sem dúvida que todas as coisas trabalham realmente no amor, e que nosso Deus é ainda nosso Pai, e seu nome tem sido amor sempre, mesmo quando sua face esteve escondida pelas brumas emergentes, ventos frios e um miasma que esteve cobrindo com um manto mortuário sobre o fundo do vale. Era um manto para cobrir tudo que ele de morte no mundo. Era um manto para cobrir tudo que era de morte no mundo, e para fora da morte vem a vida. E a vida é toda maravilhosa, porque o recurso e a fonte de toda a vida é Ele, que é toda a beleza. Então lembre-se que os caminhos de Deus não são sempre os caminhos que o homem desenharia, pois Ele e seus pensamentos não são circunscritos pelas colinas em torno, mas vêm dos reinos de luz e alegria, e ali está nosso modo de ser. E isto então por esta noite é um pequeno raio de claridade nos caminhos da atual escuridão para muitas almas errantes. Possa Deus manter aquele gigante em seu aconchego, e em tempo certo dar a ele o coração de uma criancinha, porque deles é o reino de nosso Senhor,
E o gigante dormindo cego, surdo e sem descanso é a humanidade que ele veio salvar. Kaplan. Terça, 6 de novembro de 1917. Plantada no lado das águas. Estas são as palavras que, se você pensar nelas, parece ter um duplo sentido. Há, claro, um significado mais manifesto de planta ou árvore sugando sua fertilidade do rio ou de um canal próximo de onde está plantada, mas nós, nestes reinos, entendemos o quanto todas as verdades terrenas têm um significado espiritual, um significado que é tão natural nestas esferas celestes quanto o que contém exteriormente as verdades para vocês na Terra. Se o escritor destas palavras tinha algum conhecimento destas condições celestes, nas quais sua frase é aplicável, eu não sei, mas parece semelhante pelo menos ao que seu anjo de guarda quis dizer, que continha alguma coisa a mais que o significado terrestre daquelas palavras. Para aqueles que têm ouvidos de ouvir, eu vou ampliar para o meu também limitado conhecimento, ajudado por aqueles que têm mais sabedoria na ciência celeste que eu. O lado da água que eu tenho em mente não é um rio, entretanto, mais um lago muito amplo, e no plano terrestre seria chamado de mar interior, tão largo que forma uma fronteira separando duas áreas grandes de um país na esfera 6. A correnteza é variada, sendo em alguns lugares pedregosa, encachoeirada mesmo, em outros desce com as margens das águas em gramados e parques. Eu não tenho em mente algumas árvores, mas uma floresta inteira de árvores, acompanhando as ondas azuis douradas no mar e varrendo as colinas e as terras mais altas, bordejando em princípio com sua folhagem verdejante. Perto do lado do lago há um bosque, num bosque uma mansão. É o local de repouso para os viajantes que atravessaram o lago e chegam aqui. Alguns muito cansados pela sua longa jornada sobre terras e mar para este porto de descanso. Alguns são recém-chegados à esfera 6 e descansam aqui para condicionarem-se, aclimatarem-se ao seu novo ambiente antes de penetrarem para o interior, para explorarem sua nova moradia. Outros são residentes nesta esfera que foram ao outro lado do mar em alguma missão nas esferas inferiores. Alguns simplesmente transeuntes por aqui, indo à frente, como agora fiz para baixo, a caminho da esfera terrestre, retornando frequentemente, mas não sempre, descansam aqui, ajuntando forças antes de continuar para reportarem ao anjo Senhor ou um de seus comissionados o que aconteceu em sua incumbência. Outros simplesmente retornaram aqui, recuperaram-se, e sendo seus assuntos de emergência, não vão ao interior, mas mergulha sob o lago e desaparece no horizonte menos brilhante em direção à esfera onde sua tarefa foi deixada incompleta. Ocasionalmente, sem dúvida, não raramente, um visitante de uma das mais altas esferas passando em seu caminho, ou da Terra, ou alguma região intermediária, passará um tempinho aqui num bosque de repouso e alegrará os hóspedes com o brilho de sua personalidade. Sim, meu amigo, meu querido amigo, nós sabemos aqui aqui o que é entrar em repouso. É um dos prazeres mais agradáveis, este repouso, depois de algum empreendimento de alto risco em prol daqueles que estão necessitados de tal ajuda. E ali plantado, exatamente onde deveria estar, ao lado das águas, está aconchegada a casa do bosque, onde frutificam as muitas semeaduras longínquas, trazidas para lá das distantes esferas trevosas, consideradas e colocadas em ordem para a apresentação ao anjo Senhor. A muitos é um troféu, também eles trazidos para o Senhor do amor pelos infortúnios sofridos ou recebidos. Duros e fortes são trazidos aqui para se recomporem e serem cuidadosamente amparados. Troféu vivos pelos quais Cristo lutou e lutando valentemente venceu. Você cansou, meu amigo, mais prática vai tornar-me mais hábil em usar sua mão com menos tensão e mais facilidade. Deixe-me que lhe diga, aceite meu amor e agradecimentos e boa noite. Quinta, 8 de novembro de 1917. E agora, querido amigo e companheiro peregrino, vamos a uma jornada ao interior, partindo da casa de repouso.
e veremos as oportunidades pelo caminho daqueles que assim caminham. Somos ambos peregrinos, eu e você, estamos na mesma estrada para o mesmo brilho, ainda além e distante sobre as montanhas que fazem fronteira desta esfera e a próxima à frente. Nós deixamos o solo e o jardim da casa para trás e tomamos rumo descendo por uma longa colunata de árvores que levam ao campo aberto. Conforme andamos, vamos percebendo que o caminho não é reto, mas segue a linha do vale ao lado do rio que vai em seu caminho ao mar. Deixe-me agora, antes de continuar, explicar algumas das qualidades da água deste rio. Você já leu sobre a água da vida. Esta frase literalmente incorpora uma verdade, porque as águas das esferas têm propriedades que não são encontradas nas águas da terra, e propriedades diferentes são encontradas em diferentes águas. As águas de um rio ou fonte ou lago são sempre tratadas por espíritos elevados e dotados com virtudes de fortalecimento ou iluminação do espírito. Algumas vezes as pessoas banham-se nelas e adquirem força corporal pelas vibrações vitais que foram colocadas na água pelo exercício de algum grupo de anjos ministros. Eu sei de uma fonte situada no topo de uma alta árvore que emana uma série de coros musicais de harmonia profunda quando ela é posta a tocar. Isto é usado no lugar dos sinos para chamar as pessoas das proximidades quando alguma cerimônia está para começar. Ainda mais, seus jatos de água dispersam-se sobre um amplo raio e são vistos a cair em jardins e nas casas espalhadas na planície, em forma de focos de luz de diferentes cores. Estes flocos são constituídos para trazerem para aqueles nos quais ou em torno dos quais cai um sentido de natureza geral e um propósito de união a ser mantido. Uma espécie de brilho que esparge sobre todos os seres e traz um senso de companheirismo e um amor comunitário que faz o receptor mais ansioso por estar junto aos outros. Também por este processo é espalhado pelo distrito um aviso do tempo e local do encontro, e frequentemente também a notícia de algum anjo visitante que conduzirá a assembleia ou atuará em alguma questão como representante do Senhor desta esfera. A principal propriedade das águas deste rio, cujas margens agora seguimos, é a paz. De uma forma muito além do entendimento terreno, todas as qualidades de suas águas infundem paz naquele que passeia ao seu lado. Suas variadas cores e matizes, o murmúrio de sua correnteza, as plantas às quais ele confere fertilidade, o tipo e a aparência de suas rochas e ribanceiras, tudo, numa larga medida, traz paz à alma que dela precisa. E há muitas que necessitam daquela paz dentre aqueles que retornam das esferas inferiores, através do grande lago, pois é uma vida extenuante a que temos às vezes, meu amigo, e de forma alguma, a mortalmente monótona existência que muitos da terra imaginam. Então, por isso, há vezes que é necessário largar a carga por instantes e para nossas futuras operações, retornar àquela calma e forte quietude de espírito tão necessária para levarmos à frente adequadamente nosso trabalho designado. Você deve também entender que há aqui permeando em tudo uma personalidade. Toda a floresta, cada bosque, cada árvore, lago, correnteza, prado, flor, casa tem uma personalidade impregnada. Não é por si só uma pessoa, mas sua existência, todos os seus atributos e qualidades são consequência da volição contínua e sustentada de seres vivos. E sua personalidade é sentida por todos que entram em contato com cada um e qualquer um deles. E isto no grau intrínseco à sua sensibilidade, na direção particular da personalidade residente. Alguns, por exemplo, são mais sensitivos àqueles seres cuja atividade reside nas árvores, outros naqueles do rio, mas todos parecem sentir as qualidades de um prédio, especialmente quando entram nele, pois são erigidos por espíritos mais próximos de suas qualidades e grau, enquanto que a maioria dos que chamam espíritos da natureza são de um modo e um estado de existência e de função muito mais remota. Agora, o que se obtém nestes reinos é usualmente encontrado verdadeiramente em sua esfera da Terra também, somente num grau menor de intensidade do que é sentido pelos indivíduos comuns, consequência de sua profunda imersão na matéria nesta atual estágio de evolução. É somente menos aparente, não é menos verdadeiro. Faz alguns minutos uma pergunta está sendo formada em sua mente. Faça e tentarei responder-lhe. Pergunta. Eu estava pensando que tudo isto é muito parecido com os pensamentos que usualmente ocupam a mente de uma senhorita. Você disse que era você que queria escrever por minha mão. Kathleen. Você está escrevendo isso? Resposta. Sim, meu amigo querido. Sou quem está escrevendo, mas você não supôs que eu imaginei nem por um minuto que você se satisfaria
com minha própria conversa pequena, não é? De qualquer forma, tomei providências contra qualquer desastre desse trazendo alguns amigos comigo que me usam, tanto quanto eu estou usando você. Não são todos homens, algumas são mulheres, e eles agem junto num único consentimento, como uma voz única, uma só mensagem. Portanto, estas palavras que escrevo são uma mescla de variadas mentalidades, e teríamos produzido uma boa mistura nós também, se fôssemos capazes de controlar sua teimosia um pouco mais. Ajude-nos nisso e faremos o melhor que pudermos neste lado também. E agora, boa noite, que possamos progredir tão bem, tanto quanto a prática ajudar. Sábado, 10 de novembro de 1917. Participes do chamado celeste. Você e eu, meu amigo, somos como participes, pois enquanto eu o chamo, por minha vez, sou chamada por aqueles que se localizam mais acima, e eles por outros de um degrau ainda mais alto, até que a fila encontre sua fonte nele, que foi chamado pelo Pai Divino e enviado em missão à sua pobre esfera trevosa há um longo tempo atrás. E é pelo fato desta chamada daqueles superiores a nós em força na faculdade deles, que compartilham aquela força com aqueles menores em posição e força, que achamos nossa confiança convicta. É uma questão de ausência de luz, asseguro a você. Receber um comando, desça para lá. Pois à medida que vamos chegando à Terra, ambos, o brilho de nosso ambiente, nosso e o nosso pessoal, também diminui pouco a pouco. E quando alcançamos a vizinhança da Terra, podemos ver as coisas em torno, mas com muita dificuldade. Em primeiro lugar, isto. Somente quando vagarosamente nossos olhos tornam sintonizados as vibrações mais baixas, neles impingidas, é que ficamos aptos a ver. Isto também acontece mais rapidamente pela prática, mas é uma bênção somente naquilo que nos permite fazer nosso trabalho entre vocês, e não para ser desejado de qualquer modo, por si apenas, pois as visões que temos são na maioria tais que não nos dão alegria, mas muito de coração partido que levamos conosco às nossas brilhantes moradas. Tais lugares, como os que descrevi a vocês, dispostos ao lado das águas, são, portanto, não só convenientes e desejáveis, mas absolutamente necessários para nosso trabalho. Então devo contar-lhe outra função a que servem. Destas casas de repouso são enviadas correntes de poder vital geradas das esferas acima, armazenadas nestas casas e distribuídas conforme sejam requeridos. Quando nós fazemos uma ligação para lá, estando na nossa estadia na Terra, sentimos-nos banhados em uma forte corrente de força e vitalidade. Conforme nos aproximamos da Terra, o efeito dela não é tão aparente aos nossos sentidos. Entretanto, banha-nos penetrando através de nós, permeando todo o nosso ser, e por ela somos sustentados. Como o tubo de ar sustenta o mergulhador no fundo do oceano, onde a luz da atmosfera ampla e livre sobre ele é obscurecida, e ele se move pesadamente por causa do elemento mais denso do qual ele se move. É assim conosco, que quando encontramos dificuldade em falar de forma a sermos ouvidos por você, ou cometemos erro em nosso vocabulário, ou ainda no contexto das mensagens. Então seja paciente, jamais pense que há enganadores em torno. Porque pense, amigo, quão difícil seria para um mergulhador conversar audivelmente com outro, ambos protegidos com seus capacetes e com a água entre os dois. Aí poderá perceber quanto de paciência e firmeza de empenho é necessário de nossa parte, mas rapidamente talvez dará a nós uma atenção mais paciente de sua parte. Mas quando encaramos, estando feito o trabalho aqui embaixo, os lugares de mais alto alcances dos céus de Deus, então mais prontamente sentimos a corrente de vida fluindo da distante casa de repouso e alívio. Sentimos que estamos nos banhando mais uma vez, aquilo que bate nos nossos rostos refrescantemente, nossas joias cujas luzes, como as lâmpadas das virgens, queimaram na escuridão, mais uma vez retomam o seu brilho à proporção que vamos indo em direção ao celeste. Nossa vestimenta cintilante numa tonalidade mais brilhante, nosso cabelo fica mais sedoso e nossos olhos menos cansados e sem olheiras. E o melhor de tudo, em nossos ouvidos ouvimos, tornando-se mais plena a melodia de nosso chamado, clamando por nós de volta.
dos campos de colheita para a casa da colheita, com os feixes que podemos ajuntar, amadurecidos para o celeiro de Deus. Agora, amigo, não o deterei por mais tempo, porque sei que tem compromissos que devem ser cumpridos e não toleram delongas. Somente isto há mais, suas velhas dúvidas, mais uma vez estão entre você e nós, que o chamamos. Mais uma vez, esta mensagem não é de seu próprio feitio. Pergunta, como posso sabê-lo? Resposta, somente pela paciência que assegurará progresso e fará progredir a convicção. Boa noite, amigo, e a toda a paz, Kathleen, e os que a usam mandam isto a você. Segunda, 12 de novembro de 1917. Pergunta. Kathleen, a organista, vai praticar? Isto não vai incomodá-los, vai? Resposta. Longe disto, ajudará, e talvez a propósito, devo dizer a você, nesta noite, algumas poucas palavras sobre a música nas esferas. Sim, temos música na mesma natureza que a sua na terra, mas, e há um enorme mais aqui. Sua música é como um extravasamento do reservatório da música do céu. Vocês realmente têm alguns vislumbres da harmonia gloriosa que temos aqui, conforme ela extravasa, mas é amortecida pelo véu espesso através do qual ela passa. Mesmo mais lindas obras-primas da terra. Ouça, meu amigo, enquanto tento explicar como você recebe sua música destes reinos de cá, e será capaz então de deixar a sua imaginação guiá-lo e não limitá-lo. Senão ela não excederá a sua imaginação. Olho não viu, nem ouvido ouviu. O ouvido do coração não poderia ouvir a harmonia celestial em suas pulsações e altos e baixos, e a poderosa harmonia fundamentada em um tom de glória profunda. Não somente isto, enquanto num corpo material, com o cérebro de matéria como receptor e intérprete, não há como penetrar no coração de um homem para conceber, menos ainda trazer para cá qualquer imagem justa da doce beleza de nossa harmonia. O que a música formou nas esferas, nós aqui, neste estado mais baixo, não somos capazes de mensurar, assim como vocês na Terra não são competentes para medir as nossas. Isto, e quase que somente isto, sabemos realmente, ou pensamos que sabemos, ela ultrapassa nosso conhecimento em qualquer sentido. O coração de Deus é a fonte de harmonia na música, não tanto a mente de Deus como seu grande coração. Dele fluem as torrentes de amor de sua melodia, e aquelas esferas que estão mais perto de sua sintonia recebem aquelas divinas harmonias. E por elas, com outras influências combinadas, tornam-se mais e mais sintonizadas com ele, que é a fonte de tudo que é amoroso e amável. Assim, quanto as eternidades seguem, aqueles que habitam aquelas muito altas esferas continuam desabrochando em si mesmos mais em atributos formidáveis e sublimes, e ao mesmo tempo cada um em si mais e mais de divindade. Isso, entretanto, está alto demais para nós, para ser adequadamente transcrito. Nosso compromisso com você neste momento é contar o melhor que pudermos, em poucas e bastante palavras, alguma coisa do que tomamos nota enquanto esta mesma torrente desce sobre nós e passa adiante, ampliando como cada molécula do tom expande-se a si mesma e empurra seus companheiros adiante. Até que a corrente impingirá em seu limite, onde tenha se tornado mais grosseira e mais incorporada em sua textura, e assim costurada aquelas vibrações quase tangíveis encontradas em sua esfera. Esta corrente dual encontra receptáculo aqui, e mais de um receptáculo. É usado como reservatório, e a música é modulada no ar, e as melodias iniciam mais uma vez com uma pequena, mais intensa corrente em direção à Terra. Imediatamente começa a se expandir, como já falei, e o que vocês recebem, entretanto, não é uma essência excelente, mas uma expansão atenuada da criação original. É como um pequeno buraco na janela de um quarto escuro. Através dele atravessa um pequeno jato de luz do sol, mas quando alcança a parede oposta tem muito menos qualidade. A corrente é cheia de notas dançando
as quais somente tendem a obscurecer o brilho com a qual ele entra através da pequena abertura. Bem, mas assim mesmo, sua música é muito louvável e elevada. Pense então, meu amigo, o que deve ser as músicas destas esferas. Ela nos encanta enquanto enobrece o sentimento e o prazer, e cada um torna-se por si um acumulador de energia que envia de volta o que ele recebeu, interpretando e modulando por sua própria personalidade, em benefício daqueles que não progrediram tanto quanto ele. Então a perfeição e a potência são temperadas por aqueles que entre nós cuja aptidão especial é de tal tipo, para que não seja fino demais em sua natureza para a compreensão daqueles mais altos espíritos da terra que a captam e em algum grau retém aquilo que desta forma chega a eles do mestre da música aqui colocado. Acho que deveríamos alongar nossas considerações, mas você não pode mais recebê-las bem agora. Nós colocaríamos, resumindo então, que assim como é em outros assuntos, é também neste, a grande verdade mantém-se verdadeira. Desde o Pai, numa descida ordenada até a mais brilhante, até o mais humilde dos homens. Como o Pai tem vida nele mesmo, assim ele deu ao Filho ter vida nele. Mas não somente vida, mas vida em todas as suas faces. E a música é uma delas. Como o Filho reparte aquela vida recebida do reservatório de seu ser, dando vida como dele mesmo. Assim seus servos fazem, em menor grau, na razão de sua capacidade, não somente vida como os pais a uma criança, mas amor, beleza, pensamentos elevados e melodias celestiais. Meu amor a você, meu amigo Kathleen, e por aqueles outros que usam a mim para passar seus pensamentos a você, que estou mais perto de você que eles. Terça, 13 de novembro de 1917. Falamos a você, amigo, da corrente vital do amor do Pai, da água e seus usos, da música também. E agora, nesta noite, umas poucas palavras para uma coordenação de forças em direção a algum fim certo e particular, proposto por aquele cujo dever e responsabilidade é emitir para todas estas esferas inferiores, tais comandos, como eles são determinados de cima. Saiba você, entretanto, você que habita em uma das mais altas destas esferas, que tais deveres, como os que são designados a você, foram todos elaborados conforme o nível deles, e ao fim a que se propõe por aqueles que habitam em reinos distantes acima de você. Estes esquemas de serviço distribuídos são transmitidos para baixo até que cheguem a você, e fazem você saber algumas vezes de uma maneira, algumas de outra, e para uns mais abertamente, para outros menos detalhadamente, não tão escampo. Contudo, todos que correm a corrida da vida terrestre podem ler o documento se quiserem, e perseverar em silêncio, desejando que aquela luz lhe seja concedida, de acordo com o que sua vida foi e para qual fim ela foi guiada. Mas a poucos é dado saberem ou vislumbrarem o futuro adiante, suficiente até o dia. É a regra, como ele disse uma vez, e isto é suficiente. Assim sua confiança será firme e tranquila todo o tempo. Não porque o futuro não é conhecido, mas somente porque é possível apenas para aqueles de alta capacidade de nível verem um curso diante do grande propósito da vida. E nossa capacidade é suficiente para apenas uma visão curta, e a de o homem médio mal atinge alguma visão adiante. Quando tais esquemas são fornecidos, vem através de tantas esferas descendentes que é, portanto, uma consequência natural que sejam tingidos pelas características dominantes de cada uma das esferas através das quais são filtrados até embaixo, até que o alcancem, participam de uma natureza de planejamento tão complexa, que o assunto principal é muito difícil de se descobrir, às vezes mesmo para nós que temos habilidade pela prática nessa questão. Isto é um propósito e um uso da fé, ser capaz de perceber os compromissos de alguém e nada mais. Naquela convicção e adiante bravamente, sem nada duvidando do que a finalidade é prevista por aqueles que participam do plano. Se aqueles que colaboraram na elaboração de tal plano forem fiéis e diligentes, aqueles que o conceberam terão o poder de alcançar seu fim. Mas talvez não, pois todo homem é livre para escolher, e nenhuma vontade do homem será ultrapassada na liberdade de sua escolha. Se ele escolher ir adiante com fé e confiança, então o final é certo. Se ele escolher sair do caminho planejado, então ele não é deixado nem forçado.
Uma guia é então oferecida, gentilmente. Se isto for recusado, ele é deixado ir sozinho, mesmo assim não sozinho, porque outros serão suas companhias. E isto, com certeza, para ilustrar o que queremos dizer, um livro será projetado cuja necessidade é prevista. Diremos que aqueles de uma esfera cuja nota dominante é da ciência conceberão o esboço do livro. Isto será entregue em mãos para outra esfera cuja nota é o amor. Neste plano será infundido uma brandura, um efeito de suavidade, e o plano segue. Uma esfera onde governa a beleza acrescentará algumas ilustrações que darão harmonia com ao tema. Então virá para um grupo daqueles que estudam os diferentes traços dominantes das raças humanas. Esses estudarão muito cuidadosamente o tema em si e observarão a nação mais adaptada para pôr o evento diante do mundo. Isto decidido, eles cuidadosamente selecionarão a próxima esfera a qual será confiado. Pode ser que seja necessário uma infusão de precedentes históricos, ou uma veia poética, ou talvez romance, e aquilo que começou na viga do fato científico profundo pode chegar ao plano da Terra como um tratado científico, uma resenha histórica, uma novela, ou mesmo um poema ou um hino. Leia algum destes hinos que você mais conhece à luz do que lhe dissemos agora, e vislumbrará, mesmo que fracamente, o que queremos dizer. Deus se movimenta em caminhos misteriosos. Poderia ser escrito como uma exposição científica de filosofia cósmica, ou mesmo ciência. Assim também, há um livro, quem corre pode lê-lo. Deus nossa ajuda em eras passadas poderiam formar a base de um trabalho informativo da divina providência, considerada historicamente, e muito possivelmente em sua primeira concepção pode ter sido formulada naquelas linhas em alguma alta esfera cujo tom compartilha daquela disposição. Pois você rapidamente entenderá que tais planos são originados não somente em uma esfera, mas em muitas, e não passa de uma esfera para outra em ordem idêntica. Também o que pode originar o que poderia ser um livro antes que chegue a você é muito transfigurado, até tornar-se um ato do parlamento ou uma peça ou uma negociação comercial, mas a finalidade para os caminhos e significados. Aquilo que eventualmente parecer digno de confiança ao grupo de companhias concernentes à produção de qualquer plano de serviço de Deus e no comportamento do homem é agregado ao serviço. Assim é que aqueles homens descumbem-se do trabalho daqueles que vigiam e guiam do alto. Então percebemos quão grande hoste de ajudantes eles têm atrás de si, e indo adiante corajosamente, sem dúvida, sem hesitação em seu caminho, porque não estão sós. E estes pensamentos que escrevi para você, bom amigo, eu acrescentaria agora uns meus, aquilo que tem sido dado por aqueles que sabem mais que eu é concernente aos homens que se ocupam com os interesses de variadas espécies do mundo, mas o que sei por mim é que suas palavras são aplicáveis também ao seu próprio caso, por nenhum trabalho de alguém é deixado sem guia ou sem suporte destes reinos justos. Tome este pequeno presente meu ao partir, portanto, meu amigo, e é apenas pequenino, mas é da Kathleen. O Sapateiro, quinta, 15 de novembro de 1917. O homem costuma dizer, naqueles tempos em que vivíamos entre vocês na terra, que aqueles que escolhem o melhor caminho da vida deveriam arrepender-se logo, para um triunfo posterior. Isto alguns de nós pelo menos provamos, e achamos que não é desejável como sabedoria, pois aqueles que assim escolhem têm um olho não no tempo, que é curto, mas na eternidade, que é longa. Destas esferas, agora nós olhamos para trás, e olhando para a nossa jornada numa visão resumida e plana, como num quadro, somos capazes de marcar melhor os pontos salientes que a tela mostra e moldar o nosso curso futuro em harmonia com aquelas lições que ali possamos ler. E quão diferente é o quadro quando é a luz branca do céu que o mostra para nós, em comparação com a visão daquilo que ele parecia ser quando estava nas brumas
compondo o quadro e angariando materiais para o trabalho de composição. Não façam vocês hoje aquilo que fizemos então. Sejam também cuidadosos com o que valorizam muito nos diferentes elementos da vida humana e no viver. Agora vemos que aqueles grandes empreendimentos das quais tomamos partes eram grandes, na maioria porque olhávamos para eles numa parte. Mas nossa parte é individualmente como um minuto e importa a nós apenas pelo motivo, não pela parte que realizamos. Porque espalhado por todos que colaboraram com sua influência, cada grande empreendimento refaz-se tanto que cada um tem somente um pequeno papel a desempenhar. É o motivo com que se desempenha continuamente aquela parte que importa. O todo é para a raça, cada indivíduo obtém sua cota de benefício do resultado, mas cada parte é pequena. Enquanto que, se seu motivo for elevado, não importa se o mundo perceba seus efeitos, aqui lhe será dada a sua parte a desempenhar, a qual ele fez por merecer na batalha da vida terrena. Pergunta. Pergunta. Isso parece um pouco confuso. Poderia me dar um exemplo e ilustrar melhor? Resposta. Poderíamos dar-lhes muitos. Aqui está um. Um sapateiro que economizou somente o suficiente para pagar suas dívidas e nada mais, depois que foram pagas as despesas de seu enterro, chegou aqui há anos atrás, como vocês dizem. Ele foi recebido soberbamente por um pequeno grupo de amigos. E estavam bem contentes porque eles lembraram-se dele e deram-se ao trabalho de vir de tão longe à terra para mostrar a ele o caminho da esfera por onde ele deveria ir. Era uma das próximas da terra, não muito alta, e como eu disse, ele ficou muito contente, pois ele achara paz depois de muita labuta e cansaço na sua batalha contra a pobreza e lazer ao ir ver as várias paisagens interessantes e as localidades daquela esfera. Para ele era sem dúvida o céu, e todos eram gentis com eles, e ele estava muito feliz na companhia deles. Um dia, para usar o vocabulário terrestre, um senhor de uma alta esfera caminhava na rua onde era a sua casa e entrou nela. Encontrou o sapateiro lendo um livro que encontrara na casa a qual foi levado, e que lhe disseram ser seu lar. O anjo Senhor chamou-o pelo seu nome na terra. Não me lembro qual, e o sapateiro levantou-se. O que está lendo, meu amigo? O anjo perguntou-lhe. O homem assim respondeu. É algo que não é de muito interesse para mim, Senhor. O que leio não está dentro de minha compreensão, sem dúvida, porque evidentemente não foi escrito por alguém desta esfera, mas de uma muito mais alta. Para que fim foi escrito? O anjo perguntou novamente. Ele respondeu. Senhor, ele fala de um estado elevado e de um empreendimento de organização de grandes companhias de homens e mulheres nas esferas acima de nós, a serviço do único Pai. Estas pessoas, penso eu, foram algum dia de nações e crenças diferentes umas das outras, porque assim o modo de discursarem parece mostrar, mas o escritor deste livro, ele não mais parece diferente. Porque eles têm, por um longo treino e muito progresso, vindos juntos com um grupo de companheiros, não havendo mais divisões entre eles para apartá-los, nem afeições um por outros, nem entendimento racional. Eles são unissonos em propósitos, serviços e desejos. Por isso eu julgo que a vida aqui descrita não seja desta esfera, mas de uma distante acima desta. O livro, mais ainda, é de instrução, não só para aquele grupo brilhante, mas também para servir de guia para líderes entre eles, porque fala de diplomacia e autogoverno e de sabedoria requerida por aqueles que lideram. Por esta razão, Senhor, isto não é de meu interesse presentemente, mas poderá ser daqui a muito tempo. Como o livro veio para aqui, não sei lhe dizer. Então o anjo Senhor tomou o livro e fechou e devolveu ao sapateiro silenciosamente. E quando ele pegava das mãos do anjo, suas faces ruborizaram-se de confusão, porque brilhando na capa do livro, gemas de rubi e outras brancas que cintilavam em letras que formaram seu nome em brilho e chamas.
mas é seu, como vê, disse o anjo Senhor. É, portanto, para a sua instrução, pois saiba, meu amigo, esta esfera é apenas um lugar de descanso para você. Agora que já descansou, deve começar seu trabalho, e que não é aqui, mas naquela alta esfera de que o livro trata e na qual foi escrito. O sapateiro não conseguia falar, porque estava com medo, e encolheu-se, inclinou sua cabeça diante das palavras do anjo. Apenas isto ele pôde dizer: eu sou um sapateiro, Senhor, não sou líder de homens, e eu estou contente com um lugar humilde neste lar brilhante que é o céu. Indubitavelmente para os que são como eu. Mas o anjo disse: agora, apenas pelo que disse, você deveria ter uma promoção, pois você deve saber que a humildade é uma das proteções e salvaguarda certas daqueles que permanecem nos altos lugares de comando. Mas você tem mais armas que esta proteção de humildade, que é protetora de uma forma passiva. Armas de ofensiva que você também temperou e afiou naquela vida na terra. Quando você fazia botas, seus pensamentos eram para fazê-los de tal forma que aguentasse um longo uso e protegesse o bolso de seu pobre comprador. Você pensou mais nisso do que no preço que cobraria. Isto, sem dúvida, você fez ser uma regra. Aquela regra cresceu em você e tornou-se parte de seu caráter. Aqui tal virtude não é pouco estimada. Novamente, apesar de que fortemente pressionado para pagar seus compromissos, mesmo assim de tempo em tempo você deu uma hora de seu dia para ajudar algum amigo a recolher sua colheita, plantar seu pedaço de chão, cobrir com palha seu telhado, amontoar o feno, ou talvez olhar algum doente, ficando ao lado de sua cama. As horas assim dadas e que você repôs à luz de velas para você foram pobres. Isto também foi notado neste lado, pela razão do aumento do brilho de sua alma, porque podemos ver o mundo dos homens pelo nosso vantajoso ponto de vista, onde a luz das esferas, perpassando pelos nossos ombros vindas de trás, atinge-os na vida terrestre e é refletida de volta para as virtudes dos homens, e não acham refletores em seus vícios. Portanto, os espíritos daqueles que vivem bem são iluminados, mas escuras e sombrias mostram-se as almas daqueles que vivem suas vidas doentias. Outras coisas eu poderia dizer-lhe sobre o que você fez e o porquê, mas deixas para um tempo suficiente. Enquanto agora transmito-lhe minha mensagem na esfera que este livro descreve. Ali, um grupo de pessoas aguarda você. Eles foram treinados e organizados. A missão deles é visitar a esfera próxima da Terra de vez em quando, e receberam das mãos de quem os traz espíritos que tardiamente chegaram ali. A tarefa deles é estudar esses recém-chegados e colocar cada um em seu próprio local e mandá-lo para lá com um grupo de socorristas que atendem a este propósito. Eles estão prontos para começar a qualquer momento, é apenas esperando por seu líder. Venha, bom amigo, e mostrar-lhe-ei o caminho ao local onde eles estão esperando por você. Então o sapateiro ajoelhou-se e colocou sua face no chão aos pés do anjo, e lamentou e disse: se eu for esse apto, Senhor, para este grande serviço, mas ai de mim, não sou, nem conheço este grupo, nem sei se me seguiriam. E o anjo replicou: as mensagens vêm daquele que não erra na escolha das pessoas. Você não encontrará um grupo de estranhos ali, porque frequentemente, quando seu corpo cansado dormia, você foi levado àquela mesma esfera, sempre mesmo na sua vida da terra. Isto foi feito. Ali você também foi treinado, e ali aprendeu primeiro a obedecer e mais tarde a comandar. Conhecê-los bem quando os vi, e eles também o conhecem bem. Ele será a sua força, e você cumprirá corajosamente. Então ele o levou para fora de casa, e pelas ruas desceram, passando a trilha da montanha em frente, conforme iam andando. Sua roupa tornou-se mais brilhante e mais leve na textura, e seu corpo ganhou estatura e muita iluminação. E enquanto subiam desta forma, o sapateiro ia ficando para trás, para surgir emergente o príncipe líder. Depois de uma longa jornada e muito agradável, muitas coisas afastadas para que a mudança fosse forjada o mais suavemente possível. Eles chegaram ao grupo, eles o reconheceram um a um, e eles, por sua vez, vieram e postaram-se diante dele. Soube que poderiam liderá-los bem, pelo vislumbre de amor que ele viu em seus olhares. A Vida Além do Véu, Reverendo George Valley Owen.